Ora, sejam bem-vindos ao 17º episódio do 4-3 Losango. Damos as boas-vindas novamente ao Bruno e ao Gilberto. Espero que estejam bem, meus senhores. Hoje temos um episódio um bocadinho mais preenchido que o anterior. Não só vamos falar da Liga das Nações, especialmente do jogo Portugal-Croácia, e também um dos grandes jogos que se esperava que fosse um jogo espetacular e foi, não pelos mesmos motivos que toda a gente pensava, entre a Espanha e a Alemanha. Faremos uma pequena divisão da Taça de Portugal que se avizinha, mas começamos, como é normal, com o bloco em que vemos notícias que se destacaram mais nos últimos dias. Bruno, eu começo por ti. Boa noite, antes de mais. Boa noite, saudações a todos. Ora, em termos de notícias nestes dias, destacava os portugueses que estão lá fora e que não propriamente na Liga das Nações, mas na qualificação na América do Sul para o Campeonato do Mundo. José Peseiro, que tem como adjunto o Nuno Presumo na seleção da Venezuela, ganharam pela primeira vez, desde que estão no comando técnico daquela seleção, ganharam ao Chile, que também não era um jogo fácil. E esperemos que as coisas comecem agora, que seja o início de melhores resultados e comecem agora a encarrilhar. Por outro lado, o Carlos Queiroz não está com a vida fácil na seleção da Colômbia, já começa a ser contestado. 6-1 do Equador não é propriamente um bom bilhete de visita, digamos assim. Porque se perder com o Uruguai ainda é admissível para a Colômbia, ou perder com a Argentina, com o Brasil, os colombianos ainda aceitam. 6-1 do Equador, a coisa ali começou a piar um bocado fininho para os lados do Sr. Carlos Queiroz. E já começa a ser bastante contestado e provavelmente não vai durar muito tempo. Já se põe mesmo em causa se ele irá continuar ou não à frente da seleção. Porque a seleção da Colômbia tem muitos jogadores de qualidade e não é como perder 6-1 com o Equador, não é de forma nenhuma aceitável. Porque, grande gol do jogador do Sporting, que depois, curiosamente, foi expulso por ter o camisola, mas um grande gol. Eu agora estou-me a esquecer do nome dele. O Gonçalo Plata, pá. Do Plata. Mas lá está, porque olhamos para a seleção colombiana, além do Rames, que claramente é o melhor jogador, mas depois tem o Duvan Zapata, tem o Falcão ainda, tem tanto bom jogador. Muriel, Yerry Mina, Muriel, sim, Ospina na baliza, tanto Santiago bom jogador. Arias, O Luís Dias, Carlos do Campeonato Sanches, Português. Luís Dias, Uribe. Quantos Tem querem? tanto bom jogador, é impressionante como é. Leva 6-1. Pá, o Equador tem lá O Caicedo. dois ou três jogadores. Tem para dizer, tem 2 ou 3 jogadores tipo, que jogam na Europa e que são relativamente conhecidos do grande público. O resto, pá, não é uma seleção que imponha propriamente respeito, sem desprimor para o Equador, mas Se calhar Queiroz também não. Há muito tempo. O Queiroz já... Lá está, não querendo aqui tirar competências ao Carlos Queiroz, mas na minha opinião, eu acho que ele é muito bom treinador de formação, excelente, mas como treinador principal, pá, sempre por onde passou ficou aquém. Portanto, exatamente. Sempre foi dito que Carlos Queiroz era um excelente treinador de campo, mas que depois sim. Para preparar a equipa para jogo. No United, por exemplo, sempre foi dito que o Sir Alex Ferguson deixava o trabalho de campo para o Carlos Queiroz. E ia para o escritório dormir. Mas depois falta o resto, e principalmente um treinador que passou por Manchester United, por Real Madrid, pelo Sporting. Ali tem que haver uma gestão de recursos humanos muito cuidada, gerir os egos dos grandes. Eu lembro a equipa que ele treinou no Sporting, se não estou em erro, Luís Figo, Balakov, Valt, Paulo Sousa, Pacheco, Juscoviac, jogadores fabulosos e lá está, não conseguiu o objetivo. No Real Madrid a mesma coisa, até mesmo com a seleção
E há um episódio com o Carlos Queiroz que me recordo perfeitamente no Mundial da África do Sul. O Ele Almeida, a fazer uma substituição que o Ronaldo vira-se para a linha lateral ao Carlos. Assim não. assim não Assim vamos lá. perdemos. Assim vamos Assim não perder. vamos lá. Era o que eu Quando, dizia, quando assim não chega vamos ao lá. ponto do nosso melhor jogador pôr em causa o treinador, a coisa já Em foi. pleno jogo. Em pleno jogo. Exatamente. E então, sinceramente, acho que o Carlos Queiroz nesse aspecto sempre ficou aquém. Não lhe tiro competências e, como eu digo, o trabalho que ele fez na formação, foi campeão do mundo sub-20 com a nossa seleção e com muito por 2 vezes, exatamente, e com muitos jogadores que muita gente, se calhar, ou não convocaria ou por em causa a sua convocatória, ele conseguiu fazer deles uma equipa e conseguiu fazer deles campeões do mundo, mas depois, ao mais alto nível, acho que falta ali qualquer coisa. Vamos agora às boas-vindas ao Gil. Gil, para ti qual foi a manchete que te chamou mais a atenção nos últimos dias? Epá, eu acho que já é uma notícia do dia de hoje. E acho que o Bruno também ficou satisfeito por saber que o Pep renovou o contrato com o Manchester City até 2023. Se vocês Portanto, vissem o ar de felicidade do Bruno neste momento. Bruno, o teu amigo Pep vai continuar nos Citizens por mais Para mim é 3 bom, aninhos. porque é sinal Por que isso é que eu o digo, City ficaste contente. o City não vai ganhar a Champions tão cedo. Vai gastar mais 1 bilhão em defesas. Ó Gil, Vai era continuar a uma queixar-se na notícia, defesa esquerda e pronto. era uma notícia que não era, quer dizer, Epá, chegou-se a pôr em causa se o homem ia renovar ou não. exatamente, era aí que eu estava a querer chegar. Se ele iria chegar ao final da temporada, se não, e acaba por não renovar. Acaba por renovar e pronto, e lá está, como o Bruno diz, para o ano são mais 60 ou 70 milhões de defesas e no ano a seguir a mesma coisa. E 100 no ou outro ano 70 a isso é mesma para coisa. comprar um. Tu e o teu mau feitio, Bruno. Mas é bom, porque não, é assim, o Pep, quer se gosta ou não se gosta, tem as suas qualidades e os seus méritos. Epá, pronto, e os melhores treinadores têm que estar nos melhores campeonatos, pronto, e ele vai continuar na Prémia. Ou os A treinadores mais Premier, mediáticos. pronto, também. A Premier que hoje, eu li uma notícia há pouco que para este fim de semana na Premier há 100 jogadores indisponíveis à conta do Covid. Epá, se isto já não é um caso de saúde pública e obrigar a repensar como é que as coisas estão, e não é coincidência aparecerem estes 100 casos numa semana em que a maior parte destes jogadores tiveram que se deslocar pelas seleções e nós já falamos aqui Exatamente, no no último programa. podcast vocês falaram sobre isso. Falámos sobre isso e não é coincidência. 100 casos, assim de repente, à entrada para uma jornada. Não, pá, vou ter que repensar a minha equipa do Fantasy para este fim de semana. Gil, vi agora uma notícia que estou à espera de confirmação, que sai a confirmação oficial. Darwin Núñez, do Benfica. Não, Darwin já estava... Weigl também está infectado e Ristovski também está infectado com Covid-19. O Darwin já tinha sido, após o jogo com a Colômbia, o Darwin já tinha sido dado como estando infectado com o Covid. Mas se não me engano, ele ainda jogou contra o Brasil. Mas pronto. Não, mas vai tudo em contra o que vocês falaram realmente. É que há uma desnecessidade, não sei se a palavra existe, se não, de jogos com uma pandemia no auge da segunda vaga, a obrigarem os jogadores a deslocarem-se entre os países e a possibilitar uma propagação do vírus um bocado preocupante, serem eles próprios focos de contágio em casa, no balneário, na mercearia, ou onde tu quiseres. Realmente é que há a altura para se repensar as coisas, porque realmente há aqui alguma coisa que não está aqui a funcionar bem, está a ser bem planificada, claramente. Mas como falamos, os jogos de competição ainda é compreensível. Os amigáveis é que, na minha opinião, é uma aberração. Bom, e mantendo-nos na questão dos amigáveis e nos jogos de seleções, vamos passar diretamente para o bloco da Liga das Nações. Portanto, Portugal jogou com a Croácia, venceu por 3-2, Gilberto. Um jogo já a feijões, já pouco interessa. A França estava qualificada, que também ganhou o seu jogo. E mandou a Suécia para o grupo B. E peço então que uma curta análise ao desempenho de Portugal, não só neste jogo, mas no próprio grupo. Uma análise. Foi um jogo típico de final de época, neste caso de final de competição. Sendo que nenhuma das equipas já...
Não, desculpa, Vasco. E Fernando Santos ficou bastante irritado com a performance da seleção. Exato. E podemos mesmo dizer que se houvesse VAR nós não tínhamos ganho este jogo. 2 dos gols são irregulares. Com as repetições dá bem para ver que são 2 gols irregulares. Se houvesse VAR nestas competições, e também é outra aberração que eu também não consigo compreender. Nos campeonatos tem que haver VAR, porque é que nas competições da UEFA o VAR não existe? Porque é que num jogo de seleções o VAR não existe? Os árbitros são os mesmos, os erros humanos vão continuar a existir, e porque é que o VAR tem que estar num lado e não aparece no outro? Se é para erradicar o erro do futebol, então tem que ser erradicar em todos os cenários, não é só nos campeonatos. Está bem a Liga das Nações. A gente vai dizer, continuam a dizer que a Liga das Nações aquilo é um torneio quase a feijões. Está bem, mas é um torneio da UEFA e temos que ter cuidado e repensar bem esta situação do VAR, já que se obriga nos campeonatos a haver VAR, então aquilo é uma competição da UEFA, então vamos instaurar o VAR também nestes jogos. Por muito bons ou muito maus que sejam, isto tem que existir. E é como tu dizes, Vasco, a seleção jogou num ritmo baixo, um ritmo passeio quase. A Croácia não fez melhor. Tem destaque, teve o Kovacic que fez 2 gols. Na seleção portuguesa, o Félix continua com o pé quente. Infelizmente acabou da pior maneira para Portugal uma fase de qualificação que se esperava até que acabasse de outra forma. Sonhou-se que Portugal fosse defender o título na Final Four, acabou por não acontecer, e Portugal acabou por cumprir, foi ganhar à Croácia, e agora é esperar e vêm os jogos de preparação para o Europeu. Vamos nós outra vez começar a falar dos amigáveis e do que é que isso vai acarretar a nível de problemas de saúde pública de futuro, e vamos ver até que ponto é que, não querendo ser um ave de mau agouro, até que ponto é que o Euro 2020 no ano 2021 não estará em risco, mas isto sou eu a ser malfeito. Não sei se o Bruno concorda comigo, mas... Bruno. Veremos. Não mais chega, Bruno. Da forma que as coisas estão, vai ser complicado haver a competição dentro do previsto, mas... Jogos Olímpicos também, no próximo ano também. Sim, tem também. Futebol também. Portugal arrisca-se a ser o primeiro clube, a primeira seleção a manter o título de campeão europeu por 5, 6 esperemos que só por 5 anos, mas e que depois venha a renová-lo, mas arrisca-se. Como as coisas estão, não sei se em 2021 haverá condições para realizar o Euro, mas ainda mais nos moldes que é para ser feito. Em vários países, com deslocações de um lado para o outro. Essa questão também, e Bruno, agora que passamos a bola para o teu lado, essa questão dos 2 países estava já seriamente colocada em causa pela UEFA, precisamente pela pandemia e pela irresponsabilidade que seria deslocar seleções entre países. Mas não, de qualquer das formas não tens um país definido como organizador. E agora não é em 6 meses que vais conseguir ter um país com infraestruturas para aguentar para organizar um europeu. Nesta fase. Exatamente. Nesta fase. Ou seja, aquilo foi mal pensado. A ideia já é triste logo de início, minha opinião. Porque um europeu, tal como o Mundial, é suposto haver aquele ambiente à volta dos jogos diferente e só consegues tendo os adeptos concentrados num país. Não é, ok, hoje vamos ver a seleção jogar ali a Londres, amanhã para a semana vamos a São Petersburgo, só porque sim. É absurdo. Para mim não faz sentido. Quanto mais centralizado, já quando era 2 países a organizar, aquilo já havia ali algumas coisas que acho que não. Para mim, grandes competições, seja europeu, seja mundial, teria de ser num país único, organizador, e por muito pequeno que seja o país, das duas uma. Ou não lhe atribui a organização, ou então tem de ser como Portugal conseguiu, um país pequeno, mas ok, conseguir ter a infraestrutura que suporte tudo aquilo e conseguir ter a capacidade organizativa para ter uma competição daquela envergadura, que não é fácil, obviamente. Mas, e aí, essa hipótese vamos a ver se andará para a frente. Falando aqui um bocadinho nos outros resultados, lá está, a França despachou a Suécia com 4-2. Um joguinho também um bocadinho sem histórias, porque o jogo de Portugal, basicamente, o Gil já disse o que havia a dizer.
Depois destacava também a Bélgica, mais 4-2 à Dinamarca, voltou a fazer um fantástico jogo a Bélgica. Itália ganha 2-0 à Bósnia e Herzegovina, ainda sonhou chegar à Final Four também. Destaca aqui o golo Made in Sassuolo, que é um fantástico golo. Assistência do Locatelli, uma excelente assistência para o golo do Domenico Berardi, que é uma equipa que nós já falamos aqui várias vezes e que tem bastante qualidade e agora até na seleção parceria já dá frutos. A Inglaterra também num joguinho a feijões. Bruno, Lá estavas ganhou. a dizer, a Itália qualificou-se, não te esqueças que a Itália se qualificou em primeiro lugar. Sim, exatamente. A Holanda é que ficou de fora. Exatamente, a Holanda é que foi ao contrário. Exatamente. A Holanda não, os Países Baixos. Os Países Baixos é que ficaram de fora. Exatamente. Uma diferença. Apesar do Hinaldo, mais uma vez, ter molhado a sopa. Molhado a sopa, para não variar. Lá mandou mais uma batatinha a dar a vitória. Mas pronto. Já vamos falar do Cabaz, calma. Sim, mas dizer da pana em casa no outro dia que a gente viu. Epá. Mas houve aqui um pequeno cabaz da Inglaterra à Islândia. Canal 11, Canal 11. Apesar de aqui destacava a juventude que marcou pela Inglaterra. Os gols foram Declan Rice, Mason Mount e 2 do Phil Foden a acabar o jogo. Tudo bem, não concordo em muita coisa também com o Gareth Southgate. Já falámos aqui do Tyrone Mings ser muitas vezes titular e sequer convocado nesta seleção. Desta vez só entrou na segunda parte. Que me Acho espanta, que isso também não é inocente este resultado. Que me espanta, mas mesmo assim, lá está, olhando-se para o 11 inicial, Kyle Walker a central para mim continua a ser uma coisa... Uma aberração. Não faz sentido. Tudo bem, eu percebo que ele tem uma... Que nós falamos que a seleção portuguesa tem vários laterais direitos, a seleção inglesa também não lhes fica atrás. Trent Alexander-Arnold, Wan-Bissaka, Trippier, Kyle Walker, tem o outro miúdo agora do... Do Southampton. Não. Do Chelsea. Do Albion. Também o Reece James. Estou a falar do outro do Albion. Do Brighton. Do Brighton. Está bonito. Bem, é do Sub-21. Não interessa. É da hora tardia. É de me lembrar depois, mais tarde, talvez, quem sabe. Mas depois, lá está, joga ali o Bukayo Saka, que também é promissor, sim, mas daí a ser titular a fazer a ala esquerda da seleção inglesa. Acho que vai um bocadinho. O Cresswell lesionou-se, ele não tinha o outro lado. Chilwell? O Chilwell, sim. Digo eu. À sorte. O Chilwell lesionou-se no primeiro jogo contra a Bélgica, se lesionado. Okay. E ele não tinha lá outro. Eu enganei-me, disse o Cresswell, não era o Cresswell, era o Chilwell. Ok, está desculpado. Depois no meio campo, sim, tens o Declan Rice à frente da defesa e depois já o Mason Mount, Jack Grealish, o Foden, lá está. Opções também não lhe faltam, não é por aí. Mas pessoalmente esta organização na defesa continua a ser um bocadinho estranho. Adiante. Não interessa também falar mais na Inglaterra, o senhor é que está lá para fazer o seu trabalhinho e ele é que capaz de saber. E eu admiro como é que o Mido, apesar de ter jogado tantos anos em Inglaterra, se com a pérola que saiu esta semana a dizer: mandem lá o Southgate para presidente da FA e ponham o Mourinho a treinar a seleção se querem ganhar alguma coisa. Ganha mais, exatamente. Depois foi uma entrada um bocado a pé juntos do Middle. Um bocadinho só. E mais ele era avançado, que faria se fosse defesa. Resultados assim mais surpreendentes depois também. Temos aqui a Sérvia, que deu 5 na Rússia. Está o Cabasco que o Vasco falava. Não era bem este, já lá vamos. Já lá iremos. Já lá vamos. Aqui também... Mas é o outro Cabasco. É o outro Cabasco. O Cabasco maior. Aquele que foi de Natal, de Ano Novo, da Páscoa. É as batatinhas, meu amigo. É batatinhas, calma. Mas aqui ainda, em relação a... Nós já falamos aqui também várias vezes dos jogadores sérvios e da seleção sérvia, que são aqueles que jogam quase quando lhes apetece, infelizmente. Potencial têm eles. Destacava aqui o Luka Jovic, que no Real Madrid não consegue... Acho que nem no treino o desgraçado consegue marcar um golo. Marcou 2 golos neste jogo. Vamos a ver, falava-se novamente do interesse do Milan nele.
Acho que ele claramente tem de sair de Madrid e ir para outro Bem, sítio. Ver se... ele se vai para o Milan, é certinho, direitinho, que o Zlatan lhe morde as orelhas e o rapazinho ou entra nos eixos ou também não Ou dura lá muito tempo. trabalha, ou trabalha. Portanto, aí logo se vê. Ou aí definitivamente ou começa a ganhar tino, ou então também Ou então não lhe acontece como pode aconteceu pendurar agora as botas de vez. aos colegas de equipa do Zlatan, que receberam as prendas do Pai Natal mais cedo. O Zlatan ofereceu uma PlayStation 5 aos colegas todos de plantel. Epá, não é fácil. Falando... O Jovic vai para lá e não trabalha. Não ganhas PlayStation. Há uma história do Zlatan aqui no... Ouvi isto no canal 11 também. O nosso Maniche contou que o Zlatan O relógio. contou o relógio. E estamos a falar de um relógio de uns quantos mil euros de preço. Portanto, oferecer uma PlayStation 5 para aquele senhor é pinas, como dizia o outro. Mas pronto, e falta aqui falar da grande surpresa da semana. Espanha 6, Alemanha 0. Sim, 6. Foi meia dúzia. Foi assim, É mais barato? fininho. Foi. Aquilo saiu de borla, literalmente. Epá, nós já aqui tínhamos falado em episódios anteriores. Estas duas seleções têm, principalmente aqui na Liga das Nações, têm tido algumas opções um pouco estranhas em termos de convocatória. Isso não está se é verdade para um lado, também é verdade para o outro. Não está em causa. Quando vejo o Canales a titular na seleção espanhola, pá, o Canales é muito bom, mas por amor da santa. Não. Mas com o Canales a titular ganham 6 a Alemanha. Exatamente, mas para mim o titular foi o outro senhor que entrou que ainda foi tempo de ajudar um bocadinho, que é o Fabinho Ruiz, por exemplo. É um bocadinho melhor que o Canales, tem um bocadinho mais de andamento, é um bocadinho melhor, mas à parte disso, depois do outro, e com o Simão na baliza, também é bonito, do outro lado, o que me faz confusão... Exato, é mais ou menos isso, exatamente. É mais ou menos isso. Mas depois também vais ver... Acho que neste jogo nem o Kepa podia correr mal. O Kepa estava no banco, depois. Mas depois, no outro lado, na frente, lá está, Sané, Werner, Gnabry, tudo normal. Goretzka, Gundogan, Toni Kroos, tudo normal. Mas depois chegas à defesa. E aqui o Neuer, desgraçado, levou 6. Olha para a frente dele e tem o Matias Ginter na direita. Eu que se bem me lembro, este senhor costuma ser central, ou médio defensivo, lateral, não me recordo. Tem um Philippe Max, que epá, pode ser muito bom, mas um jogador com os 27 anos. Está a jogar no PSV e não me inspira que seja propriamente um titular da seleção alemã. Tanto esperava. Digo eu à sorte. E depois a dupla de centrais, apesar de eu gosto muito do Nicolas Sula e o Corre também já mostrou alguma qualidade, mas olha, o Philippe Max, vou-te rebater porque o Philippe Max era jogador do Wolfsburg, era eu acho que era dos melhores jogadores que o Wolfsburg tinha e deu um passo em frente na carreira e para o PSV, mas eu pessoalmente gosto muito dele como jogador. Se calhar, lá está, num esquema A3, não 4. 3 centrais e ele fazer o corredor. Que era como eu jogava normalmente no Wolfsburg. Eu lembro-me do outro lateral que eles tinham isto está bom para me lembrar de nomes. Que ele até deixou com a equipa onde ele jogava, que ele jogava no Colónia, se não estou em erro, e era titular da seleção alemã, renovou o contrato e foi para a segunda liga. Eu sei quem estás a falar. Jonas Hector. Não me lembro o nome dele. Jonas Hector. Exatamente. Jonas Hector. Eu lembrei-me do miúdo do Sub-21, é o Lamptey. Exatamente, o Lamptey. Boa. Isto Sub-21 em inglês, mas sim, era a gente recupera sempre, pá. A gente recupera sempre. Lá está, e depois olhamos para o banco, esta convocatória, desculpa lá. Nadian Amiri, epá, tudo bem, pode ser muito promissor, jovem, daí a ser jogador convocado para a seleção alemã, vai um bocadinho. O Brandt, ok, o Daú já me custa um bocadinho a engolir. Benjamin Hendricks, epá, também, sim senhor, é interessante, mas não é uma coisa por aí além. Florian Neuhaus, sim, o Borussia de Mönchengladbach está a fazer um muito bom campeonato, mas epá, ok, tenho que convocar alguém.
Convocar o Ned Stark. O Dokai também, ok. O Jonathan também não acho que seja nada por aí além. Até mesmo, lá está, o Waldschmidt que chegou a ser titular em alguns jogos. Epá, e ele tem mostrado valor no campeonato português, certo? Epá, mas daí eu estou habituado a que na Alemanha, eu sou do tempo, como dizia o outro, eu sou do tempo em que na Alemanha havia um Klinsmann, havia um Rudi Völler, Havia um Bierhoff. Um Bierhoff que era suplente na seleção. Um Klose. Epá, isto era a seleção alemã. O ataque metia confusão. Começa Waldschmidt. Epá, é um bocadinho curto, a meu ver. Estás a comparar. Não estou a comparar. Calma. Isto, a seleção. Como é que é? Estás a comparar a Estrada da Beira com a Beira da Estrada. Mas isto tem uma lógica. Eu lembro-me de há uns anos atrás. Eu lembro-me de há uns anos atrás que quando na altura com um senhor chamado Sérgio Conceição trouxe uma seleção alemã também. E lembro-me que foi mais ou menos nessa altura também ali a seleção alemã chegou um fim de ciclo, digamos assim, e também havia jogadores tipo Paulo Rinho que se arrastava quase no campo e era jogador quase titularíssimo e indiscutível naquela seleção alemã. O Geraldo Asamoah, que era outro jogador frequentemente convocado, também não fazia ali muito sentido. E neste momento, quando vejo numa seleção alemã, por exemplo, em termos centrais, e eu não acho que o Boateng seja uma coisa por aí além, mas apesar de tudo, para mim tinha de ser convocado. O Mats Hummels não ser convocado é uma completa aberração. E lá está, acho que as experiências que o Sr. Joaquim Löw vai sempre fazendo, e se já houve muita vez que lhe correu bem, eu lembro de ele ganhar a Taça das Confederações quase a jogar com a Alemanha a sair. Foi equipa C. Aqui correu-lhe tremendamente mal e acho que o que ele passou sempre para a equipa é que desvalorizou por completo esta competição. E depois lá está. Isto vai haver um dia em que os jogadores não levam o jogo a sério, não levam a competição a sério e arrisca-se a acontecer isto. E mais, acho que aconteceu também um bocadinho aquilo que a Alemanha fez com o Brasil quando lhes deu o 7. Aqui também se a Espanha quisesse manter o pé no acelerador e quisesse mesmo massacrar, isto tinha sido mais do que 6. Mas isto sou eu a dizer. E agora deixa a opinião também para o Gil. Acho que Bruno, acho que já disseste tudo isto. Nós já aqui tínhamos falado, frisado dessa situação de que a Alemanha parecia para os convocatórios que fazia que o Joaquim Löw não estava a levar muito a sério esta competição. Isso acabou por se provar no último jogo. A Alemanha, líder do grupo, praticamente. Se bem que ele ainda deve estar a cheirar ali qualquer parte assim um bocadinho estranha do corpo para ver se aquilo realmente... Sejas mau, pá! Eu também... Estava a ver quando é que isso ia aparecer. E depois vocês... Foi um cabaz de batatinhas. 6. E salientar aqui o Ferran Torres, que joga no Manchester City, por acaso. Fez um hat-trick. Um excelente médio ofensivo. Também joga tanto nas costas dos avançados como... Pode jogar na linha como extremo, a fugir para o meio. Eu acho que o Ferran Torres como extremo é muito bom, mas o Guardiola agora com as lesões tem-o posto a jogar na frente e aí não me parece que seja todo o lugar. Este jogo, este resultado era um desar à espera de acontecer, não era, Gil? No fundo. Ia ser... Acho que era. O que queria acontecer. Mais cedo ou mais tarde tinha que acontecer, porque a forma como o Joaquim Löw está a montar a seleção, era óbvio que isto ia acontecer. E atenção que o mesmo pode acontecer à Espanha um dia destes. Exato, lá está, é como tu dizes, a gente olha para a seleção espanhola e não vimos assim, quem é que é este? Pois há muitos em que a gente diz, quem é que é este? Achas, Gil, que é legítimo estar a falar em lobbies de clubes? Para não se convocarem antes de... É só uma pergunta. Não quero acreditar nisso. Não quero acreditar nisso, mas também a idade não perdoa. Nós estamos habituados a uma Espanha. Sim, eles também foram fazendo anos. A maior parte dos seus jogadores também já não caminhavam propriamente para novos. Sim. E todos passam por uma fase de renovação. Assim
Como Portugal já passou, como tu falámos, a Alemanha passou, a França passou. Agora, esta maneira é como o Bruno diz, do meio campo para a frente da seleção alemã, aquilo quase que dá para fazer chover de baixo para cima, mas aquilo para trás. O Suma para mim é suplente do Bayern Munique. O rapazinho quando estava no Hoffenheim era bom, mas lá está, era bom no Hoffenheim. Eu por acaso acho que ele é bom central. Eu gosto de. É muito lento, muito pesado, muito. Não gosto. Pessoalmente, não. Depende muito, lá está, depende do parceiro que tiver ao lado. Mas assim, eu estou uma dupla de centrais é uma dupla, não é? Eu gosto de ver. Pronto, lá está, o Corre também, se calhar, não está num bom momento e também é um jogador novo que ainda está a começar a dar os primeiros passos na seleção. Mas o gajo está habituado a ver o Hummels ali atrás. Não. Sim, o Hummels para mim Era aí. tinha sentido claríssimo. Não se percebe esta birra que o Joaquim Low de vez em quando faz. Como diz o outro, ao lado do Hummels todos são bons. Meus amigos, o que chama esta Liga das Nações, esta é uma competição de displicência para certas seleções. É a Liga da Displicência. E já vos tinha dito isso uma vez. Vamos falar sobre isto já. Sim, Gil, acaba. Só para acabar, acho que a acabar também está e não há de demorar muito. Aí era Joaquim Low na seleção alemã, porque acho que também já os adeptos estão saturados. Os jogadores estão saturados, principalmente lá está aquelas birrinhas que ele diz. É que na Alemanha não são os jogadores que se retiram da seleção. Ele é que os retira da seleção. É triste. Eu acho que numa seleção o jogador devia ter o direito de dizer não, eu não quero representar mais a seleção, não me sinto em condições para voltar a representar a seleção. Agora, enquanto estou disponível e ainda quero representar a seleção, e é o selecionador que por birra diz fulano, Cicrano e Beltrano já não jogam mais aqui, não os volto a convocar. Não, isso... Acho que era Joaquim Low. E digo uma coisa: se a haver europeu e o Joaquim Low continuando no comando da Alemanha, quero acreditar que os vencedores, que quem vai passar do grupo é Portugal e França, e a Alemanha e a Hungria ficam para trás. Era bom sinal. Assim nós passávamos. Se houver europeu, que assim seja. Sim, meus caros, vamos largar as seleções e vamos regressar aqui ao nosso Portugal para fazer uma antevisão da Taça de Portugal, a prova rainha, que já tem os 3 grandes em competição nesta eliminatória. Gil, chuta aí, mata aí no peito e sai a jogar com uma pequena antevisão do que é que se pode esperar desta eliminatória. É assim, estas primeiras eliminatórias da Taça de Portugal são sempre uma surpresa, a gente não pode esperar tudo. Alverca? Há sempre os tombas gigantes, que tem mal feito bem. Há sempre os tombas gigantes, há sempre aquelas surpresas que ninguém está à espera, os atléticos desta vida, os alvercas desta vida, e esta fase... Os Gondomares desta vida, exatamente. Os Torrienses, há uns tempos também eram sempre complicados, limpavam sempre o sebo a um dos grandes. Eu gosto particularmente desta primeira fase da Taça de Portugal, porque quando entram as equipas da Primeira Liga e apanham as equipas do Campeonato de Portugal, normalmente há sempre ali uma ou outra que gosta de fazer uma gracinha, e de certeza que vai acontecer este fim de semana. E agora é assim, é claro, os 3 grandes nos jogos que estão são claramente favoritos. Agora, lá está, o favorito no papel não é uma coisa. Depois é quem tiver mais vontade lá dentro, e às vezes como diz o outro, são 11 para cada lado. Antigamente dizia são 11 para cada lado e no final ganha a Alemanha. Agora a coisa também já não é bem assim como nós acabamos de ver. Mas vamos ver. Eu particularmente gosto desta fase da competição, porque há sempre aquela piada do... E o tomba gigante desta jornada foi o Carcavelinhos. E às vezes há mais do que um. E é que está. É a magia da taça. Por isso é que assim, eu por um lado concordo da forma como a Federação está a organizar a Taça de Portugal agora, porque se vocês sabem, a Taça de Portugal agora é assim: a primeira eliminatória, a primeira fase é equipas da mesma região a jogarem entre elas, porque eu acho que acaba por não ser justo, porque depois eliminam-se umas às outras, e uma região que podia ter 2 ou 3 representantes na próxima fase, se jogassem fora da sua região, já não vai acontecer. Por exemplo, as equipas do interior nesse aspecto estão muito limitadas.
5 de um distrito, por exemplo, do distrito de Castelo Branco, qualificam-se 4 ou 5 equipas para a Taça de Portugal, as que estão no Campeonato de Portugal e eventualmente a vencedora da Taça da Associação de Futebol de Castelo Branco. E depois, o que é que acontece? Na primeira eliminatória vão jogar entre elas, logo 2 ficam de fora, uma fica isenta. Depois há outra que fica isenta e a outra é eliminada. Isto faz-me Perde um bocado de graça. confusão, perde um bocado a graça, apesar de também temos que perceber. Estas equipas, imaginem, uma equipa do distrito de Bragança, do distrito lá de cima de Bragança ou de Viana do Castelo, calha com uma equipa do Algarve para uma primeira eliminatória é complicado. Termos de custos. O dinheiro, termos de custos, a maior parte das equipas ainda não são jogadores profissionais. É assim, é por isso que eu digo, por um lado eu percebo. É complicado. Por um lado percebo, mas por outro custa um bocado a aceitar porque a Federação podia dar a Federação podia dar algum tipo de ajuda nesses casos específicos, e isso é campo subjetivo, mas agora que falas nisso, era uma ajuda porreira para a Taça ter mais outra magia. A Federação nem ajuda os clubes cá de baixo com os testes do Covid. Eu sei, e vai ajudar porque eu sei. Epá, não é fácil. Eu acho e antes de passar a bola novamente, a pequena chega que eu faço aqui é o seguinte: nesta competição, especificamente nesta competição, por esta altura estamos a passar para dar um pouco mais de ânimo e lá está de cor, uma competição tão importante como a Taça de Portugal, e que estás a falar nisso, uma equipa que lá de cima de Douro vai jogar com uma equipa do Algarve, um apoio para que esse jogo se realizasse mesmo com as tantas dificuldades que os clubes estão a passar agora, não ficava nada mal. Era só isso que eu gostava de introduzir aqui, porque são esses clubes que precisam mais do apoio e da atenção das federações desta vida que infelizmente ligam sempre aos mesmos, mas pode ser já não é fácil, por exemplo, vamos ver, na série no Campeonato de Portugal. As equipas do continente que calham com equipas, 2 ou 3 equipas na série dos Açores. Precisamente. É assim, não é barato. É falta de comparência. É falta de comparência, eventualmente, alguma vez por outra. Não, felizmente isso não acontece porque ainda há patrocinadores e sócios que gostam e que chegam-se à frente e... Mas pronto, é o futebol que temos. Eu continuo a achar que é um bom ponto de vista, Gil. Discutia-se que em Portugal, comparativamente, por exemplo, com a Inglaterra, Portugal tinha quase tantas divisões como tinha a Inglaterra, com um país que é 10 vezes mais pequeno. Vou falar assim. Mas temos que compreender, a malta gosta de futebol, o que é que sabe fazer? Se há estruturas, se há vontade, às vezes não é dinheiro, e esse é o problema maior do futebol, e lá está, nesse aspecto se calhar a Federação Portuguesa de Futebol, em vez de dar tudo aos mesmos sempre com os direitos televisivos e com... Bruno, mete a colher, anda. Eu aí tenho uma opinião um pouquinho diferente. Isso é que se quer. Muito ligeiramente. E vai ao encontro, mas vai por um caminho diferente. Tu vais pela estrada da Beira, eu fui pela Beira da estrada. Exatamente, é mais ou menos isso. Vou mais à beira-mar. Porque acho que é fácil dizer a Federação tem que ajudar, a Federação tem que dar, a Federação tem que fazer. Não é tem. Eu disse podia. Pode, certo. É nesse sentido. Calma. Certo. Não... Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Percebo. É fácil exigir aos outros, mas acho que tem de ser os próprios clubes a terem a iniciativa e a conseguirem-se também organizar, e muitas vezes estes clubes mais pequenos também vivem um bocadinho acima das suas possibilidades. Também isso é logo o primeiro e o maior erro. Segundo, para mim, e já houve exemplos disto noutros países, e como eu costumo dizer, nós olhamos lá, temos muita mania de olhar lá para fora quando nos convém, mas para alguns exemplos muito bons fechamos os olhos porque isto não interessa para aqui. Se não me engano, foi na Taça da Alemanha, os grandes clubes abdicaram da receita e deram aos pequenos na altura do Covid. Primeira eliminatória. Sim. Portanto, porque é que em Portugal, lá está, os grandes clubes, e quando eu digo os grandes clubes, o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, Vitória de Guimarães, aqueles clubes têm mais potencial de gerar receita, porque mesmo em termos de pandemia, são aqueles que têm sempre
uma legião de fãs, digamos assim, de adeptos, gigante e que conseguem sempre movimentar algum dinheiro, porque é que esses clubes não apoiam estes desgraçados que estão ali a jogar, estes verdadeiramente por amor à camisola, como nós costumamos dizer, pela bifana e pela mini no final do jogo? Não, é que nós estamos aqui a rir e felizmente lá está. Não querendo fazer publicidade, mas felizmente, na minha opinião, surgiu o Canal 11 no nosso mundo, porque dá visibilidade, principalmente a esta competição e a clubes mais pequenos e a outras competições. Fim de semana passado eu estive a ver um União de Santarém, União de Almeirim, televisionado. Isto era impensável há um ano atrás ou dois, quer dizer... Um derby ribatejano. Isto era impensável. E este fim de semana vão transmitir alguns 13 jogos de eliminatório, uma coisa assim. E eles deram visibilidade a uma situação que, lá está, a grande maioria das pessoas passa um bocadinho ao lado. Por causa daquelas limitações que houve de deslocação e de circulação no fim de semana passado devido ao Covid, houve equipas que tiveram que se levantar às 4 da manhã para fazerem a sua deslocação, para jogarem de manhã, para voltarem para a sua residência a tempo e horas. E lá está, não são os gajos que recebem milhões ou milhares ao final do mês. Ou aqueles desgraçados, ok, levam uma palmadinha nas costas, toma lá um mini e já gozas, uma sandocha e um seminho e uma garrafinha de água e bora lá. E andam as câmaras municipais a arranjar um autocarro para levar aquela malta, ou dois, e alguns vão de carro próprio, por aí fora. E isto é que é a festa da taça, e isto é que nos faz gostar de futebol. Para mim, e eu sei que o Vasco partilha desta opinião. Havia um outro programa há uns anos atrás que deu na televisão. Não vais falar da Liga dos Últimos. Obviamente. Isso faz uma falta, Gil, isso faz uma falta esse programa. Isso é o nosso futebol e isso é a nossa realidade, não é? Eu lembro-me. Ou melhor, há mais futebol para além da Primeira Liga e para além dos clubes. Nós imaginamos, mas Bruno, nós vimos esse programa, ríamos daquelas pessoas que estavam lá, mas nós dizíamos muitas vezes aqui em casa. Isso é que é pessoal. Não era o rir, era o sorrir, porque exatamente. Nós sabemos, como nós estamos dizendo, todos nós conhecemos uma personagem parecida com aquele que estava ali a ser retratado e que faz parte. Mas eu digo, estes lá está. E deu visibilidade, estava a dizer. A visibilidade que os clubes tiveram nesse programa, que era suposto ser um programa humorístico, mas a visibilidade que muitos clubes tiveram foi exatamente agora o que o Bruno está a dizer que o Canal 11 estão a ter, é parecido. E o Canal 11 também tem um programa semelhante, que é o meu clube, que vai também à terrinha e conta a história do clube e os jogadores e o treinador que lá está e afins. O que mais me dá gozo nestas eliminatórias, lá está, a piada é mesmo tombas gigantes, é ver de surpresa. E quando vemos uma eliminatória que vai ter um Paredes Benfica, um Fabril Porto, um Sacavenense Sporting, entre outros, vai ter um Leiria Portimonense, por exemplo. E vais ter o Farense Estrela. Exatamente. São estes jogos que, e nós já sabemos, ok, ainda por cima houve jogos de seleções a meio, as grandes equipas vão jogar com os suplentes dos suplentes, com o Júnior, com o puto da equipa B que a gente quer ver jogar um bocadinho e tal, e vão 11 lá para dentro brincar um bocadinho e correr um bocadinho que isto está e tal, a gente até vai ganhar. E os outros vão comer a relva e a piada está exatamente aí, pô. Mais uma vez, eu sou do tempo... Não, isto já, hoje em dia já é quase. Pode ser relva artificial, mas já quase todo lado já é relva. Mas eu ainda treino no plano e jogo no plano. Mas tu estás num caso muito à parte, não vamos falar sobre isso. Não, mas já começa a escassear os pelados, já quase todos mesmo lá está, no Distrital, no Inatel já começam a ter. Mas aqui no Distrital do ano passado houve uma equipa que começou a época no sintético e a coisa que estava a correr tão mal que eles tiveram que passar para o plano, continuou a correr mal. Já não correu com os mesmos números. Mas pronto, mas já começa a ser uma realidade diferente. O que eu ia dizer, eu sou do tempo em que havia aquele jogador que sobressaía num jogo contra um grande e ganhava o contrato para um grande, basicamente, que era
fazia ali num jogo da taça, fazia uma grande joga, marcava um golito ou dois, podia até muitas vezes... Eu ainda tenho que ver este fim de semana em que equipa é que está a treinar o saudosíssimo Tony Pereira, que era chamado o Mourinho dos Pobres, que normalmente era um dos gajos que arrumava sempre ali mas eu lembro-me disso, havia sempre aquele jogador que sobressaía, muitas vezes ia para o clube a quem ele marcava, mas não raras vezes também o rival, espera aí que tu, ok, lixaste aqueles, és bom para vir para aqui fazer uma perninha e é gente. E por isso, acho que vai ser ainda por cima, lá está, continuam as restrições de deslocação, portanto temos tudo para ter um fim de semana bem engraçado, a ver futebol do bom, futebol lá da terrinha, do Tuga, infelizmente sem público. Mas, vai dar, lá está, um Oriental Famalicão, Trofense Braga, isto são tudo jogos. O Oriental Dragon Leixões, isto são todos jogos. O Oriental Dragon, que é uma equipa que não tem adeptos nem sócios. Não interessa, estão lá, vão jogar. E jogam ao filho do Rui Águas, o Martim. E depois, até mesmo aqueles jogos entre equipas quase desconhecidas. Tipo, o Faf Vilar de Perdizes, por exemplo. Isso é quase um derby. Limianos com Faf ninguém fanfa, pá. Com Faf ninguém fanfa. Merlinense Moreirense, este jogo fantástico também que vai envolver um clube de Primeira Liga. Tudo isto para mim são jogos brutais que começou a ver. Num fim de semana em que, fugindo aqui um bocadinho ao tema, a nossa Premier não nos vai falhar e vai ter ali também 2 ou 3 guinhos que vale a pena ver, uma vez que um gajo está em casa. Mas sem jogadores com Covid. Certo, mas um Tottenham City é um Tottenham City. Como é que o Klopp vai fazer a equipa? Então ficou agora sem o Liverpool-Leicester é um Liverpool-Leicester. Vai fazer a equipa? Mas como é que o Klopp vai fazer a equipa? Eu não sei, sinceramente. E agora ainda ficou sem o Rhys Williams. Em último caso vai o Klopp jogar a central, mas isso não... Recordar os bons velhos tempos do Mainz. Ele por acaso era ponta de lança, mas isso é uma parte. Mas lá está, tem o Adrian também, já que ele na baliza em terra, pode jogar a central. De lança e também era central do Blackburn. Não vamos por aí. O Chris Sutton, é verdade. Depois vai haver depois um Leeds Arsenal que eu estou desertinho para o nosso saudoso Bielsa, que dê aqui uma liçãozinha ao Arsenal que eu gosto tanto. Eu estou a ouvir fazer a antevisão da Taça de Portugal, dos jogos todos que iam passar no canal. O Vasco já tirou os apontamentos ali de quais é que são os jogos. Qual é o problema? É que eu não vou ter acesso à televisão este fim de semana. E isso está-me aqui a custar porque esses jogos da Taça e alguns temos ali, muita pena, mon amigo. Pois é. Nós vamos fazendo o play-by-play no WhatsApp. Felizmente nós temos esse hábito entre os três de ir falando dos resultados que vão surgindo. Mas sim, estávamos a fazer a antevisão da Taça e para mim... E por isso, quando muita gente critica, por exemplo, a final da Taça ser mantido no Jamor, porque o estádio não tem condições e afins, desculpem, mas a final da Taça para mim só faz sentido ser no Jamor, só faz sentido ser com a churrascada antes e tem de ser naquele sítio. E eu concordo Há perfeitamente tradições contigo. que se têm que manter e, quando se fala em... Eu acho que sim, porque isto, fugindo aqui um bocadinho ao tema e antes de nós depois irmos à nossa fase final de episódio, queria só referir aqui um pormenor que isto também, nos dias de hoje, isto é normal, faz parte. Mas a mim custa-me imenso a renovação dos estádios, ou melhor, a construção de novos estádios. Cá em Portugal já vivenciámos isso na altura do europeu, ok? Mas, por exemplo, em Inglaterra há muitos daqueles estádios míticos que vão desaparecendo. Se bem que há muitos que ainda se vão mantendo também e vão sendo renovados. Anfield é um desses casos, vai tendo renovações, vai se mantendo. Mas, por exemplo, para mim o Fulham só faz sentido a jogar em Craven Cottage. Eu não estou a ver o Fulham a jogar num estádio todo XPTO, novinha, cheio de condições, ok, mas faz parte da história daquele clube jogar naquele estádio, com aquelas condições, ser aquele mundinho à parte quase. E eu digo isto, por exemplo, o Arsenal, desde que foi para o Emirates, aquilo não é o Arsenal.
Aquilo é uma coisinha diferente. O Arsenal, como lembro, em Highbury impunha respeito. Coisa que este não faz. De por onde der. E acho que isso, para os próprios jogadores que estão a representar o clube, pá, uma coisa é tu entras num estádio cheio de história. Epá, eu imagino, lá está, infelizmente eu sou destro e nasci com 2 pés esquerdos para jogar futebol. Nunca tive habilidade para. Mas eu imagino, se eu fosse um jogador, falando fora de Portugal, opá, entrava num San Siro, num Bernabéu, fosse onde fosse, eu ia representar o clube que joga ali. Pá, me diz o outro, tramiam umas pernas tudo o que era sítio, mas depois era aquela questão, tenho que dar tudo porque estou aqui e estou a defender a história deste clube e deste estádio e deste emblema. Hoje em dia a coisa está muito mais corporate, é muito mais aquela coisa empresarial, ok, isto é mais uma empresa, e depois lá está, aquelas compras dos árabes dos clubes também não ajudam em nada a isso. Desvirtuam por completo aquilo que é a mística de um clube. Agradeço e, portanto, ao Blatter, ao Platini, ao Avelange. São todos. Agradeço e isso, os próprios adeptos muitas vezes querem o caminho mais fácil para ganhar, o caminho mais fácil é com dinheiro. Mas por isso, o fim de semana de taça para mim é sempre especial, é sempre uma lufada de ar fresco, porque ver os outros que têm menos possibilidades a terem palco, a serem entrevistados, a aparecerem na televisão, é motivo de orgulho e esses também merecem muito mais direito de antena do que grande parte dos dirigentes e afins que tanto tempo passam a falar na televisão e nos jornais. E com essa frase fica provado e comprovado que os comentadores e o apresentador deste podcast têm um carinho muito especial pela taça e vão continuar a ter e sabem apreciá-la na sua totalidade. E com esta... Na sua plenitude. Tudo. E com esta discussão sobre a Taça de Portugal, passamos a correr para, obrigado Gil, o nosso segmento final do nosso fantástico e maravilhoso e já mundialmente conhecido, o nosso TPM, que, como normal, traz aos ouvidos dos ouvintes mais novos recordações, sim, passa o pleonasmo, recordações de jogadores e de momentos e de equipas que realmente fizeram a história do futebol. E Bruno, sei que vais continuar a tua senda dos fiéis, vamos chamar-lhe assim. Os fiéis hoje com um senhor que eu hoje gosto muito de ouvir no comentário futebolístico que ele faz, juntamente com o Gary Neville, Roy Keane, Michael Owen, do teu clube preferido, o segundo clube preferido, o Liverpool. Passo-te a palavra, meu caro. Sim, hoje trago aqui uma lenda do Liverpool. Pegando, antes de começar a falar desta pessoa em concreto, pegando um bocadinho naquilo que disseste, lá está. Até nisso, a televisão inglesa está com também um passinho à frente da nossa. Quase todos os comentadores são ex-jogadores e ex-jogadores recentes, que é aquela malta que toda a gente quer ouvir. Não e treinadores, exatamente. Por exemplo. Epá, isso para mim faz sentido, não é o outro catedrático que nunca ninguém ouviu falar e que de repente aparece ali na televisão a dar portas de mercado. Ouvir. Exatamente. Sim. Então hoje falo de Jamie Carragher. Gary Neville, falaste nele. Jamie Carragher, do Liverpool. E falo nele porque, lá está, fez toda uma carreira ligada ao emblema de Liverpool, mas ele é a prova provada que às vezes não é necessário ser um jogador fabuloso, um fora de série para se conseguir ter uma carreira no futebol. Com as devidas distâncias, atenção, mas o Jamie Carragher faz-me lembrar um bocadinho o André Almeida lá do sítio. Era aquele jogador que ninguém gostava. Eu digo isto porque eu nunca fui fã do Jamie Carragher enquanto jogador. Era sempre aquele jogador que eu no Liverpool todos os anos, o que é que este gajo está ali a fazer? Vou para o banco, sim senhor, opção, mas nunca titular. E ele todos os anos jogava a titular e era sempre aquele jogador certinho, raramente comprometia, muito raro. Não fazia um jogo brutal, não ia marcar um hat-trick, não marcava meio dúzia de golos, tipo, não era o central goleador como o Sérgio Ramos, também não fazia panencadas,
sabia o seu lugar. Mas, epá, era aquele jogador fiável. Ao ponto de ter-se tornado o jogador com mais jogos europeus pelo Liverpool. 149 jogos europeus. E atenção que o Liverpool não é propriamente um clubezinho que tenha 2 ou 3 aninhos de história a nível europeu. Nem tão pouco teve jogadores medíocres a passar por lá. Portanto, ele ser o jogador com mais jogos a nível europeu do Liverpool diz qualquer coisa. Ele passou 17 anos como jogador do clube. Estreou-se em 1996. Pendurou as botas em 2013. No meio destes 17 anos, fez 735 jogos. Lá está, não é coisa pouca. Marcou 4 golos. Como eu disse, não era nem central, nada de deslumbrar, nem de fazer grandes jogas, mas cumpriu o papel dele. 15 assistências. Central, porque, atenção, isto, lá está. O Jamie Carragher era um bocadinho o jogador polivalente. Título de curiosidade, ele começou a formação como médio ofensivo. Eu custa-me sequer imaginar o Jamie Carragher como médio ofensivo e ponta de lança, com aquelas tabelas que ele tinha em vez de pé, mas depois, com o tempo, foi recuando. Ele estreia-se nas camadas jovens do Liverpool como médio defensivo, como trinco. Na equipa principal, começa a jogar a lateral direito, com o Gerard Houllier. E depois, então, com o meu querido e estimado... Não. Rafa Benítez, que até me custa dizer o nome, começou a jogar, fixou-se a central. Tem mais uma curiosidade, à semelhança do outro jogador que eu falei aqui na semana passada, do Maldini. Ele, quando era jovem, era adepto do Everton. E tanto que há imagens do Jamie Carragher ir para a escola com o equipamento do Everton vestido de azul. E depois começou a sua carreira nas camadas jovens do Liverpool. E hoje em dia, e lá está, isto é engraçado porque hoje em dia, e como o Vasco disse bem, ele é comentador numa televisão inglesa. Quem vê o Jamie Carragher falar percebe que ele é Liverpool de 7 costados. Nunca na vida imagina que ele algum dia foi fã do rival, do Everton. Porque, por exemplo, a forma como o Jamie Carragher festejou o ano passado o título do Liverpool ao fim de 30 anos foi qualquer coisa de fantástico. Porque ele festejou como qualquer outro adepto. Ele em direto a falar para a televisão que lhe paga o ordenado, ele andou a ver champanhe, andou no meio da confusão, temos pena, o Liverpool é campeão e acabou sem voz e por aí fora. Portanto, faz parte. Não teve, lá está, em termos de títulos, não tem o currículo que os outros jogadores que eu tenho aqui trazido têm, apesar de tudo, ganham uma Champions, 2 taças de Inglaterra, 3 taças da Liga Inglesa, 1 taça UEFA, 2 supertaças europeias e 2 supertaças de Inglaterra. Faltou-lhe o título, lá está, escorregadela do Steven Gerrard privou estes dois de ganhar o título, no melhor pano cai a nova, mas, epá, foi só isso que lhe faltou, acho eu. Foi vice-capitão de equipa durante 10 anos. O capitão era o Gerrard, ele era o vice-capitão. Mas, lá está, acho que estes dois conseguiram incutir um espírito fantástico sempre na equipa, nos jogadores que foram passando por ali. Transmitiram sempre aquela mística de Anfield e o sentimento que há por aquele clube. E atenção que ele ainda apanhou ali alguns jogadores. Ele começou a jogar ao lado de Michael Owen, de Robbie Fowler, de Redknapp, de McManaman, Paul Ince, Sami Hyypiä, Stan Collymore. Não apanhou propriamente também ali uma equipa de toninhos. O Jason McAteer, que era um irlandês que eu admirava imenso, que era outra máquina de jogar futebol, daqueles também antes que haverá que torcer, e no campo ficava lá tudo, até os dentes, se fosse preciso. Era como eu digo, eu aprecio este jogador não pela fantástica carreira ou por ser um jogador espetacular, mas exatamente pela entrega que ele sempre demonstrou, percebeu qual era o papel dele, ser um jogador de equipa, ser uma voz de comando até do balneário muitas vezes, fazer o papelzinho dele e deixar os outros, quem tinha que marcar golos que marcasse, quem tinha que fazer assistências que fizesse. Ele estava lá para impedir que se marcassem golos e para de vez em quando partir uma perna ou outra, dar ali uma pauladazinha, que ele sabia fazer muito bem. Faz parte, levar um cartão. Mas para se ter também uma noção,
do que era a entrega dele ao jogo e ao futebol. Ele depois teve várias lesões ao longo da carreira, também por isso acabou a carreira até relativamente cedo. E há um episódio em 2011, não me esqueço disto, em abril, num jogo do Liverpool, que ele a disputar um lance com um colega de equipas, tiveram um choque de cabeças com o Flanagan, que era o lateral direito. Um miúdo que na formação prometia muito, depois acabou por nunca se conseguir impor. Ele esteve alguns 6 minutos quase inconsciente dentro do campo, saiu de maca. Uma coisa assim, daquelas um bocado absurdas que toda a gente temeu o pior. E tipo, na semana a seguir ele estava a disputar um jogo outra vez, a titular pelo Liverpool, não passou nada, está tudo bem. Estamos outra vez dentro de campo e siga para mim um jogo contra o Fulham, se não estou em erro. O Liverpool ganha 1-0, ok? E ele já estava em campo aqui. Imagina, ele devia estar a pensar, bem, alguém me espirra para cima, eu caio para o lado e desmancho-me aqui todo mesmo. Era preciso, foi lá para dentro. E essa entrega em algumas primadonas que existem hoje a jogar futebol, acho que faz muita falta. Lá está. Perceberem que o símbolo que está ali ao peito não é só um símbolo, representa muito. Representa os adeptos, representa uma cidade, representa uma história. E esta entrega para mim é sempre de elogiar. Tal como elogiei no Puyol e tantos outros, como eu digo. Não são jogadores deslumbrantes, mas subiram a carreira a pulso, trabalharam e foi com a entrega e com o querer que conseguiram ter uma carreira ao mais alto nível, coisa que muitos predestinados e muitos abençoados com dom de tratar a bolinha como querem, muitas vezes aproveitam e não sabem aproveitar o dom que têm. Depois aparelham estes exemplos, que são aqueles, ok, não temos o dom, mas temos o querer e a vontade e a entrega pelo jogo, assim, primeiro que tudo, e pelo clube que representa. E exemplos tipo Gattuso, que eu não me canso de referir, como ele diz, se eu tivesse pés para jogar a bola, o que eu teria sido, com estas tabelas, consegui ganhar o que ganhei e chegar onde cheguei. Eu lembro-me tantas vezes de tantos jogadores, essa agora que tu mandaste. Neymar o quê? Bem, Gil, eu vou passar para ti agora este TPM. E se trazes aqui ao nosso TPM, ao teu TPM, ao teu segmento, uma equipa que deixou saudades. É verdade, uma equipa que em 94, 95 surpreendeu o Reino Unido e a Premier League e toda a Europa e todo o mundo ao ser campeã foi o Blackburn Rovers, uma equipa que há 3 anos tinha subido à então recém-criada Premier League. E é engraçado que teve a história desta equipa que se tornou campeã em 94, 95 começa com um adepto milionário que era um fã acérrimo do Blackburn Rovers, que se tornou presidente do clube e injetou dinheiro na altura, valores que eram impensáveis para fazer daquela equipa campeã, e conseguiu. Inclusivamente o Sr. Jack Walker, que é o fantástico adepto do Blackburn, que chegou a presidente e que fez desta equipa campeã, tem uma estátua à entrada do Haywood Park, que é o estádio onde o Blackburn joga. Inclusivamente há uma frase que foi dita na altura, que o sonho de um adepto que virou realidade. Pronto, o homem se calhar acabou por ser um dos primeiros a ter o privilégio de jogar FM a sério. Porque o senhor fez. Ele disse que tinha que fazer do Blackburn campeão e fez, conseguiu. Gastou muito dinheiro, mas foi bem gasto, teve os resultados. Foi um ano um pouco sui generis em Inglaterra, porque Permite só uma pequena correção muito rápida, não foi dinheiro gasto, foi investido. Pronto, exato. Neste caso foi muito bem investido. Aqui foi muito bem investido, principalmente o dinheiro na altura, as libras que ele gastou na altura com um rapazinho que jogava no Southampton, que era ponta-lança, chamado Alan Shearer. Porque essa é a grande diferença. Há muitos clubes a gastar muito dinheiro, mas há poucos a saber investir. Investir. E ele investiu bem. Pronto. E aí a tua correção foi perfeita, Bruno. A verdade é que o dinheiro investido pelo Sr. Walker resultou principalmente nesta, como eu já falei, o rapazinho que jogou lá na frente de ataque, que era o Alan Shearer, e que no ano que foi campeão tinha a muleta perfeita para ele, que foi o Chris Sutton. Foram as principais caras
da vitória naquele campeonato. Dizia eu, um campeonato um pouco estranho, porque acabou com uma derrota na última jornada do campeão. À partida para a última jornada, o Blackburn tinha 2 pontos de avanço sobre o United. O Blackburn recebia o Liverpool e o United ia jogar com o West Ham em Londres. A verdade é que o Blackburn perde o jogo em casa com o Liverpool e o Manchester não consegue mais do que um empate com o West Ham num jogo em que um guarda-redes checo que jogava naquela altura no West Ham, chamado Ludek Mikulosko, defendeu tudo e mais alguma coisa que havia para defender e acaba por ser dele também parte. O título que o Blackburn depois conquistou, ficou com um ponto a mais que o Manchester. E muita gente dizia que o Liverpool ia entregar o título, ou melhor, ia-se fazer. Ou deixava-se perder para o United não ser campeão, ou ia entregar o título ao rival. A verdade é que ganhou e o United também não foi campeão. Os Liverpool ficaram meio felizes, ganharam o jogo e o United não foi campeão. Eu acho que eles ainda festejaram no relevado que os gajos do Blackburn quando foi no final. Mas era uma equipa engraçada. Eu recordo-me desta equipa do Blackburn, não só do Shearer. Foi uma equipa que na Premier League naquele ano fez 80 golos e sofreu apenas 39. Não chegou a sofrer um gol por jogo, uma média de um gol por jogo. Aquela fase que nós que gostamos de futebol e gostamos da Premier, que é a altura do Natal e do Boxing Day, ali o mês de dezembro e janeiro, acabou por ser a fase fundamental do Blackburn para se sagrar campeão, porque em 11 jogos ganhou 10 e empatou 1 nesse período. Fez uma grande diferença. E depois também teve um fator a seu favor, que era o que eu ia há pouco falar, é que em Manchester, na altura, vivia um senhor chamado Eric Cantona. E que num jogo com o Crystal Palace, a seguir a terem ganho ao Blackburn, assim, o Deus Cantona, no jogo a seguir a terem ganho ao Blackburn, lembrou-se, ouviu umas bocas da bancada do adepto e foi o pontapé mais famoso da sua carreira. E a verdade é que o rapazinho foi suspenso e o Cantona naquela altura era o corpo e alma do Manchester United. O homem era craque. Por todos, tinha tanto de craque como de mau feitio, e acabou por ser suspenso. E se calhar o United também acaba por não conseguir vencer o campeonato também aí, porque perdeu ali uma das suas peças fundamentais. Mas eu dizia que esta equipa do Blackburn tinha alguns jogadores interessantes, começando na baliza. Tinha um senhor que chegou a ser internacional em inglês por várias vezes, que era o Tim Flowers. O Flores para os amigos. Lateral direito, Henningberg, um norueguês que eu já falei aqui dele, que já na altura vestia a camisola do United num jogo da Champions, que levou o cueca mágico do Redondo. O Henningberg, que era o defesa direito. No lado esquerdo tiveram um jogador que foi durante muitos anos internacional em inglês, que era o Graham Russell. Máquina. No centro da defesa tinha um centralão escocês, o Colin Hendrick, batia em tudo o que mexia. Mas era um grande central. Era um grande central. E um líder, apesar de não ser não era só um central grande, era um grande central. Grande central. Isto não era como o outro. O capitão da equipa era o Tim Sherwood no meio campo, que também foi internacional em inglês por bastantes vezes. E depois lá está, no ataque tinha Alan Shearer, que marcou uma porrada de gols durante aquela época. Para terem a noção, Shearer e Sutton marcaram 49 gols dos 80 do Blackburn, sendo que do Shearer, desses 49, 34 foram do Shearer. Portanto, o Sutton era a muleta do Shearer e normalmente o Sutton era aquele jogador que arrastava marcações, que saía da área, e depois quando os adversários davam por ela, esquecemos de alguém lá dentro da área, pois. E quando por acaso era fraquinho. Era fraquinho. E quando lá chegavam já era tarde e o Alan Shearer já tinha faturado. O Blackburn acaba por ser campeão, lá está, devido ao investimento do seu adepto presidente, com um senhor que fez carreira como jogador no clube favorito do Bruno, Kenny Dalglish, que ainda hoje é uma figura incontornável da história do Liverpool e que
foi ele que levou esta equipa do Blackburn a ser campeão. Curioso é que no ano seguinte, isto é uma história que muito pouca gente fala. O Blackburn é campeão, qualifica-se para a Liga dos Campeões. Contrataram um rapazinho que na altura estava a aparecer no Manchester City, que era o Gary Flitcroft, um jovem internacional inglês. O rapazinho tinha alguma qualidade, mas também não é assim nada do outro mundo. O curioso é que o Kenny Dalglish, na altura, quis contratar 2 jogadores que jogavam em França, tinham 23 anos, jogavam no Bordeaux, e que o presidente, o Clark, disse que não, a gente tem o Sherwood, para que queremos esse Zidane? Estás a querer buscar ao Bordeaux. Epá, pronto, se o senhor soubesse o que sabe hoje, se calhar na altura A Juventus agradece de maneira. Pronto, o Dalglish queria Dugarry para fazer dupla com o Shearer e o Zidane para o meio campo, e o presidente achou que não, o Sherwood já era uma máquina e não precisavam desse Zidane para nada. É aquelas histórias engraçadas que a gente vai ouvir. Hoje em dia, agora desculpa lá e tenho de defender um bocadinho o senhor. Isto fazer o Totobola à segunda-feira é fácil. Na altura tens um Sherwood que é jogador de seleção inglesa. Falam no Zidane que o homem nem sabe que é desgraçado, está a jogar em França num Bordeaux. Está bem, pode ser bonzinho, mas porra, tenho aqui um titular da seleção inglesa. Querem ficar por aqui? Pois é. Isso aí, concordo com o Bruno. Hoje é fácil, olha, obrigado. Hoje é muito simples. Não tinha sido a mesma carreira, mas vai, continua, Gil. Pronto, e é mais uma daquelas histórias, assim, a Premier League há pouco tempo brindou-nos com um campeão inesperado, foi o Leicester, mas não foi o primeiro, porque este Blackburn acabou por ser a primeira grande surpresa da Premier League, como se conhece hoje em dia, porque em 94, 95 a Premier League era uma competição recente. E lá está, o investimento de um adepto deu frutos. Um clube que infelizmente agora anda pelo Championship e que não tem conseguido obter resultados para voltar à Premier. É mais um daqueles históricos de Inglaterra. Blackburn e o Nottingham Forest são dois clubes que não há meio de voltarem à Premier League. E se o Bruno fala, o Bruno fala dos estádios, epá, é o de Parque, é assim um daqueles estádios velhinhos que a gente olha para ele e dá gozo olhar para aqueles caras. É verdade, senhor. Há realmente muito clube que é pena a história recente que tiveram. Alguma não é tão recente quanto isso, mas pronto, vamos esperar que as coisas mudem para voltarmos a ter certos jogos que deixaram saudades agora no século XXI, com outros intérpretes, mas que serão sempre jogos de alta intensidade e que irão deixar sempre boas recordações. Meus caros amigos, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam e marcamos encontro. E que nos vão continuar a acompanhar? Sem dúvida alguma, é que nem sequer se põe em causa. Até para a semana. Bruno, Gil, um grande abraço para vocês e até à próxima. Grande abraço, até à próxima.